Olá, amigo e amiga, amado e amada do Senhor Jesus Cristo. Muito bem-vindo a mais um vídeo aí deste canal. Como vocês podem perceber, nós estamos nesta série de lições bíblicas. Desta feita, vamos falar sobre a quinta lição das escolas bíblicas. Nós estamos com a temática geral, as promessas de Deus. E somos sabedores de que Deus é um Deus que promete e cumpre as suas promessas, né? Antes de mais nada, eu gostaria de te fazer um pedido antes de começarmos aqui o nosso vídeo, tá? É um pedido que eu sempre faço antes de começar aqui os estudos bíblicos. E é para você compartilhar, se inscrever, deixar o seu like e também ativar as notificações deste vídeo, tá? Se inscreva no nosso canal, compartilhe esses vídeos nos grupos da igreja, da família, onde você achar relevante, onde você achar por bem que aquele grupo de pessoas necessitam de ouvir a voz de Deus e aprender um pouco mais da sua palavra, tá bom? Um outro recado que eu quero dar antes de começar a nossa temática aqui é para que você adquira o PDF desse estudo, adquira o esboço, adquira até mesmo esse slide. Nós temos um link, tá ok? Na descrição deste vídeo, para que você possa acessar embaixo aí na descrição do vídeo, onde você pode acessar pelo link e solicitar o esboço e solicitar o slide, tá bom? Se você quiser apresentar na sua igreja, de repente sua igreja tem data show, tem estrutura, então fique à vontade para entrar em contato conosco, porque nós estamos aqui para abençoar a sua vida e, se possível, você também abençoar as nossas vidas, tá ok? Na descrição também tem uma maneira ou a forma de você abençoar esta obra, este canal, que é através do Pix, que você pode acessar e o link e o endereço do Pix está aí na descrição, tá ok? Que Deus possa continuar abençoando sua vida e vamos para a nossa temática. A quinta lição vai falar sobre a promessa de salvação. Lembrando que o tema geral é promessas de Deus, tá? Estamos falando sobre todas as promessas de Deus. E desta feita vamos falar sobre a promessa de salvação, e o que eu considero a maior promessa da Bíblia Sagrada. A maior promessa divina é a promessa da salvação das nossas almas. Dando continuidade aqui, vamos para o texto áureo, tá ok? O texto áureo está em João capítulo 5, versículo 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A verdade prática está escrito assim: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, a maior promessa divina, ou a maior bênção divina, é a promessa da vida eterna. Tá ok? Quem crê em Cristo tem a vida eterna. Glória a Deus. Ainda, dentro da temática, vamos ler o texto bíblico. O texto está em João, capítulo 3, versículo 14
ao 21, que nos diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, ou seja, Deus, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Maravilhas. Vamos para a nossa introdução. Essa parte introdutória aqui vai exatamente delinear o que vamos tratar. Então, a salvação como principal promessa de Deus para a humanidade. Segundo, algumas características da promessa de salvação. Outra característica é a natureza e aspectos da promessa de salvação, a importância da promessa de salvação, a promessa de salvação e a perseverança para seu cumprimento e consolidação. Partindo para o primeiro tópico, nós temos aí a promessa da salvação. Algumas características da promessa de salvação. Temos aí uma pergunta nessa imagem, né? O que significa salvação? O conceito etimológico do termo salvação. O que é o conceito etimológico? É o conceito da palavra, é o conceito original, né, desta palavra. De onde origina a palavra salvação? É a etimologia, é a origem da palavra. Lógico que como o Novo Testamento foi escrito em grego, acho 90% foi escrito em grego, uma boa e numerosa parte. Então a palavra salvação ela vai originar do grego, sempre do grego. Soteria, que traz o sentido de livramento, de perigo, de ameaça, de prisão ou de situações que coloquem a vida em risco. Lucas capítulo 1, versículos 69 a 71, Filipenses 1, 19, Hebreus 11, versículo 7. O conceito bíblico de salvação. Então, nós vimos a questão da etimologia, da sua origem, né, que traz o sentido de livramento de perigo e de ameaça de prisão ou de situações que coloquem a vida em risco. E dentro do conceito bíblico de salvação significa o que então? Significa estar livre do poder e escravidão do pecado e da condenação eterna. Essa é a perspectiva bíblica da salvação. Tem a ver com os que recebem Cristo como Senhor e Salvador e a Ele são fiéis até a morte. Atos capítulo 4, versículo 12, Romanos 6, do 4 ao 11, e depois capítulo 8, versículo 1. Precisamos entender também que a salvação é uma promessa de Deus para o homem, condicionada em Cristo. Então, só Cristo leva o homem para a salvação e a partir de Cristo que o homem obtém salvação. Não existe outro mediador. O único mediador é Cristo. Então, uma maravilhosa obra de salvação. Quando falamos dessa maravilhosa obra de salvação, trata-se de uma obra maravilhosa pelos seguintes motivos. Ponto 1. Procede diretamente de Deus, por isso que é maravilhosa. Seu alcance é universal, nós acreditamos na salvação universal, imensurável, não tem como medir, né?
única que vem de Cristo, graciosa, porque fala sobre a graça, que é o favor imerecido, e também bendita, porque traz benefícios para as nossas almas, proporcionando ao homem livramento da condenação eterna. Por isso que é maravilhosa. João 3, capítulo 3, versículo 16 até o 18, tem um texto aí para você meditar. Eu sempre indico aqui o seguinte, você que está vendo aqui pela primeira vez esse slide, veja primeiro, acompanhe aqui a minha fala, vai acompanhando, lendo aí, acompanhando, tá? E depois você volta o slide, ou se você quiser, você pode ir pausando, lendo a Bíblia, as referências, meditando e continuando, meditando e continuando, meditando e continuando. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários deste vídeo sobre este tópico, tá bom? Vamos avançar. Esta obra de salvação não é apenas uma simples oferta, mas uma intervenção profunda e necessária para libertar a humanidade da escravidão do pecado e do juízo eterno. A obra de salvação, ela não é uma simples oferta, uma simples obra, algo do acaso, mas é uma intervenção profunda, necessária, tá? Espiritual, ok? De grande valia e de muita, mas muita importância. Não se deve menosprezar esta obra, porque quem menospreza esta obra da salvação, a escravidão do pecado, te levará para o juízo eterno. Então, assim sendo, a obra de salvação não é apenas um conceito teológico, da teologia. A invenção da teologia, não é invenção da teologia, é obra de Cristo. Mas uma realidade transformadora. Então não é um aparato teológico, uma utopia, não. É algo real, tá ok? Que vai definir a realidade da transformação, o que define, né? Por exemplo, o nosso destino e também nos reconcilia com Deus. A obra da salvação cumpre esses propósitos. Quais são? A realidade transformadora que exerce em nós a salvação, redefine o nosso destino, pode redefinir o nosso destino e nos reconcilia com Deus e nos garante uma vida plena e eterna, se eu acreditar nessa maravilhosa salvação e aceitar esta maravilhosa salvação. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. Glória a Deus. Isso é salvação, um presente de Deus, uma dádiva de Deus, através do seu Filho. Então, a obra, ou o Salvador nesta obra de salvação. A essência da obra da salvação está fundamentada em quem? Na obra redentora, sacrificial de Cristo. Então, está fundamentada no sacrifício e na obra de Cristo, que pagou o preço supremo pelo pecado da humanidade. Aí tem as referências. Lucas 2:11, João 4:42, Atos 5:31. Então, Jesus é apresentado como a resposta divina ao problema do pecado e da condenação a qual o homem está sujeito. Romanos 3:23, 6:18 até o 22 e depois João, capítulo 1, versículo 19. Então, Cristo é o agente, Cristo é a pessoa bendita que proporciona a redenção das nossas almas pelo sacrifício da cruz do Calvário. Outra coisa interessante de nós falarmos aqui é que a morte, o inferno e o diabo não venceram a Cristo. Porque Cristo na cruz não entregou seu espírito a nenhum deles. Mas Cristo entregou seu espírito naquele momento ao Pai. Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Depois dele ter bradado a frase potente, a frase de vitória, ou a palavra de vitória, que no grego é tetelestai. Depois que ele decreta, está pago, tempos depois, momentos depois, ele entrega o seu espírito. Depois que ele pagou a conta, ele entrega
o seu espírito ao Pai. O seu espírito volta para o Pai e o seu corpo vai para a sepultura. E nós já conhecemos a história que ao terceiro dia ele ressuscitou, está vivo, né, para a glória de Deus Pai e para benefício da igreja. Então, esta obra de salvação, nesta obra de salvação, Jesus, como o Salvador, não apenas ofereceu solução para o pecado e para a condenação eterna, mas também garante uma transformação radical na vida daqueles que se arrependem, creem nele e o recebem. 2 Coríntios 5,17, João 1, versículo 12. Temos aí essas referências. Partindo para o segundo tópico, falamos sobre a natureza da promessa de salvação, os aspectos desta natureza, né? Principais aspectos da salvação. Quais são esses aspectos? Então aqui, ó, justificação, declarado justo. Então a justificação é um dos aspectos desta natureza, é justificar o pecador, tá? Então a justificação modifica a nossa situação diante de Deus. Se antes nós estávamos condenados, a justificação pelo sacrifício de Cristo muda, modifica a nossa situação diante de Deus, de condenados para absorvidos, né? Então, entendemos biblicamente que a salvação é um processo que envolve os seguintes aspectos. Vamos ver aqui o primeiro, a justificação, como já venho falando, que trata-se de um ato judicial de Deus, pelo qual declara justo, inocente e sem culpa todo aquele que crê e recebe Jesus Cristo. Romanos 5 e versículo 1. Tá? O homem não se torna justo, é declarado justo. Entende? Porque aí as pessoas podem achar que de uma vez por todas, não, agora eu sou justo. Não, você é declarado justo diante de Deus. Cristo, com seu sacrifício, nos declara justo pelo sacrifício de Cristo. Por que pelo sacrifício? Irmãos, porque se não for pelo sacrifício de Cristo, não tem como, não há possibilidade. Somente o sacrifício de Cristo nos torna justos, nos declara justo, modifica a nossa situação judicial diante de Deus, de condenados para inocentes e sem culpa. Todo aquele que crê e recebe Jesus Cristo, recebe a sua justificação pelo sacrifício. Amém? Vamos avançar então para um outro aspecto aqui, né? Essa declaração de justiça é necessária e fundamental para a natureza da promessa de salvação, pois é a base sobre a qual se constrói a paz, segurança e a certeza da vida eterna. Lógico, se eu não for justificado, se eu não for declarado justo, tá? Se essa condição não muda diante de Deus, eu estou condenado. Então, Cristo me dá essa condição de vida eterna. Porque quando ele me justifica, quando ele morre na cruz, pelos pecados da humanidade e por aqueles que aceitam o seu sacrifício vicário, o seu sacrifício na cruz, essa pessoa torna-se justificada. Aí ela tem acesso ao céu. Aí ela passa a ter acesso ao céu dentro deste primeiro aspecto aqui, que é a justificação. É, portanto, um dom da graça de Deus oferecida a todos que colocam sua fé em Cristo, independentemente do poder ou independentemente do pecado cometido, quando do seu tempo de ignorância espiritual. Atos 17, versículo 30. A regeneração. A regeneração também é um aspecto, tá? A regeneração também é um outro aspecto aí. Vamos lá. É a transformação do pecador numa nova criatura, pelo poder de Deus, também conhecido como novo nascimento. A regeneração é o novo nascimento. João capítulo 3, depois aí 2 Coríntios 5, 17. É uma transformação interior do pecador que reflete em seu exterior, sendo esta obra operada pelo Espírito Santo. Tito 3, versículo 5. Ponto 2. Tem como características principais uma vida e mente renovados
ou renovadas pela transformação do velho homem. Então a regeneração é a deixa ou a morte do velho homem e o renascimento desta nova natureza. Efésios 2, versículos 1 ao 6, 4, 22, Romanos 6, 6, depois 12, 2, Colossenses 3, versículo 9 até o 10. Então essa transformação é o início de uma jornada contínua de santificação. Eu sempre sou taxativo aqui. Contínua, gente. Ou seja, dia após dia. Não é assim, aceitei Jesus, estou com Cristo, pronto. Não. É uma transformação contínua de santificação. É uma busca, é você rejeitar a si mesmo continuamente. É difícil, é complicado, mas você precisa lutar, você precisa pedir graça de Deus, você precisa pedir forças ao Senhor para que você possa vencer, e é de glória em glória, de fé em fé, que nós somos transformados, tá ok? Mas sabendo que fomos justificados e que fomos regenerados, nós deixamos aquela velha natureza e estamos buscando o desenvolvimento desta nova natureza. E disse desenvolvimento na jornada contínua, onde o crente passa a fazer parte da família de Deus e cresce em conformidade com a imagem de Cristo. 2 Coríntios 3, 18. Então, regeneração muda nossa vida diante de Deus e também dos homens, né? Aquele que peca não peque mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais. Então, é uma mudança de vida, de comportamento, é uma mudança total, tá ok? Então, o próximo ponto é o aspecto da santificação, né? Então, a santificação também é um outro aspecto importantíssimo, né, nessa trajetória aí. Então, a santificação ocorre em 3 tempos. No passado, a santificação posicional, quer dizer, da condenação do pecado. Antes nós estávamos no pecado e agora saímos desta prática, saímos do pecado. No presente, que é real e progressiva, fomos tirados e estamos lutando e estamos progredindo contra o poder do pecado. Tá? A santificação é a luta contra o poder do pecado. A santificação posicional é falando do nosso passado, tá? Da condenação que tínhamos no passado. No presente, depois que recebemos a Cristo, nós estamos lutando com as armas que Cristo nos deu, tá? Nós estamos lutando com a graça que Cristo nos deu. Essa graça nos dá o poder para vencermos o pecado e não para pecarmos, tá? Então, a graça que Deus dispensa sobre a vida do homem é para que este homem vença o pecado. E o futuro, né, a santificação futura é o quê? A perspectiva ou a perfectiva, que é a perfeita santificação perfeita ou glorificação, que quando estaremos na presença de Deus, né? E assim, de uma vez por todas, o pecado não terá mais vez sobre as nossas vidas, que é a glorificação, onde estaremos em um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo pós-ressurreição. Então, passado, presente e futuro. Vê que é um progresso? A posicional, nós nascemos no pecado, debaixo do pecado. A presente, quando você aceita Cristo, aceita este sacrifício glorioso de Cristo e passa a ter uma vida agora de luta e de combate contra este pecado, contra essa vida pecaminosa, e futura, quando Cristo arrebatar a sua igreja e nosso corpo ser transformado, onde a morte e o inferno e o pecado não terá mais vez sobre nós. Tá bom? Então, ainda observando a figura, santificação futura fala da glorificação. A posicional, que é do passado, né, fala sobre, ocorre exatamente no momento em que aceitamos a Cristo, somos justificados por Ele da condenação do pecado. Ou seja, nós estávamos condenados e essa santificação ocorre quando aceitamos a Cristo. A santificação real ou progressiva é a continuidade, né, deste processo, a cooperação humana, e somos livres do poder do pecado. Então, a posicional ocorre quando fomos justificados por Cristo, né, da condenação,
e ocorre no momento em que nós aceitamos a Cristo, que é a minha posição diante de Deus, tá? A progressiva é a minha participação, a sua participação neste processo de santificação. Seguir a paz com todos, a santificação, o desprendimento das coisas humanas, é largar e deixar as coisas que nos empodrece, as coisas que vêm para manchar nossas vestes, manchar nossa reputação, aquilo que nós fazíamos, não podemos fazer mais, é mesmo o abandono total de tudo aquilo que nos afasta de Deus, é o abandono do pecado. Sim, precisamos ser radicais, a realidade é essa. E a santificação futura fala da glorificação, que ocorrerá na ocasião da vinda de Jesus, quando seremos transformados, tanto vivos quanto mortos em Cristo serão glorificados. Todos os que morrerem ou os que permanecerem vivos e serem arrebatados, né? Será a conclusão do processo total da salvação, livres da presença do pecado. Então abrange esses 3 tipos de santificação que ocorrem em 3 tempos. Posicional, ato divino pelo qual o homem, na promessa de salvação, é separado por Cristo do pecado, é a sua posição diante da santidade, que acontece como resultado da regeneração, ou seja, de uma vida passada, agora temos uma vida transformada. Santificação progressiva, já está dizendo, é um progresso, é o processo que o ser humano passa, que o homem passa, de agora em diante, agora regenerado. Tá? Uma vez regenerado, uma vez posicionado, aí eu preciso agora progredir. É o ato da regeneração progressiva, e a santificação faz parte disso, é a busca para tentar se afastar continuamente, todos os dias, do pecado, que fala sobre a santificação presente progressiva. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 ao 16. Tá? Sobre a posicional, 1 Coríntios 1, 2, Hebreus 10, 10, 1 Pedro 2, 9. E ainda sobre a santificação progressiva, é a continuidade do processo de santificação. E a santificação futura é a separação definitiva do pecado, quando Cristo nos arrebatar e glorificar o nosso corpo. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Como Paulo escreve a sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 ao 55, que ele diz que aquilo que está revestido da corrupção, o nosso corpo agora, será revestido da incorruptibilidade. O nosso corpo que está sujeito ao pecado não será mais sujeito ao pecado pós-glorificação. Tá ok, irmãos? Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários para a gente bater um papo legal aqui na plataforma, tá bom? Vamos avançar então para o próximo tópico, e eu quero fazer um outro pedido. Você está gostando do conteúdo deste vídeo? Então não perca tempo. Compartilhe, se inscreva, deixe seu like e ative as notificações. É muito importante você deixar o seu like. É muito importante você se inscrever. E também é muito importante você compartilhar este vídeo para mais pessoas nos seus grupos familiares, no grupo da igreja, no grupo de estudo e assim por diante. E por que não, até mesmo na sua faculdade, né? Vamos avançar? Terceiro tópico, promessa e perseverança na salvação. Promessa e perseverança na salvação. Tá ok? Olha que coisa poderosa. A base da promessa de salvação. A base da promessa de salvação. Ponto 1. Está firmemente estabelecida na pessoa e obra redentora de Cristo, sendo ele o âncora da salvação. Atos 4:12. Portanto, a base da promessa de salvação não está em nossos esforços, realizações ou méritos. Efésios 2, versículo 8 e 9. Está em Cristo. Ponto 2. Na promessa de salvação, Deus escolheu um povo entre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus como Senhor e Salvador. E você faz parte deste povo escolhido por Deus. Efésios 1, 4, 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Então, este povo é a igreja, você é a igreja, constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus, formando seu corpo, e isso só é possível por causa da obra
redentora de Cristo. Então, Cristo é o âncora desta salvação. Nós estamos ancorados, firmados em Cristo. Ele é a rocha da nossa salvação. É a pedra angular de esquina rejeitado pelos homens. Ele é a rocha inabalável. Tá? A salvação custou um preço muito alto, estamos vendo aí na imagem, mas continua sendo oferecida de graça. Olha que maravilha. O outro ponto é promessa de salvação e a apostasia individual. Olha só essa imagem muito chocante, falando aí do lixo, né? E ali uma pessoa jogando uma barra de ouro, como se fosse a fé. A fé é preciosa, a fé tem muito valor e as pessoas jogam no lixo, infelizmente, né? Rejeitam essa promessa de salvação e muitos deles até mesmo se apostatam. E apostasia é renúncia da fé, né? Consciente da fé. Então, assim, ó, trata-se do quê? Do abandono consciente e deliberado da fé. Isso é apostasia, é o abandono consciente e determinado da fé. Uma renúncia intencional dos ensinos fundamentais da palavra de Deus ou um retorno voluntário à velha vida de prática. Entenda, a gente percebe aí muitos irmãos, né, que estavam na presença de Deus e do nada ele resolve sair, resolve, sabe, abandonar a palavra de Deus, resolve viver a sua vida por aí, né, resolve voltar às velhas práticas e assim, sem motivo. Porque ele quis, simplesmente porque ele quis, simplesmente porque quiseram. Não, sabe, eu vou dar um tempo, vou, sabe, você gosta de igreja, para mim não dá, cuidado, porque o inimigo, ele é terrível, ele joga setas, ele traz embates, e se a pessoa não estiver preparada, ela cai na cilada do diabo. Então, se você estiver se sentindo fraco, irmão, irmã, não jogue a sua fé no lixo, não renuncie, busque a Deus, creia na promessa da salvação, não se apostate, não abandone esta fé, não abandone a Cristo, não abandone esta carreira maravilhosa que você está trilhando. Entenda que Cristo disse que não seria fácil. Não abandone a promessa de salvação, porque nesta hora que você abandona, pode ser que Cristo volte, e aí fica muito mais difícil adquirir a salvação, tá? Que hoje é de graça. Atos capítulo 14, versículo 21 e 22, 1 Timóteo 6, versículo 10 ao 12, Hebreus 2, versículos 1 ao 3. Ponto 2. A Bíblia deixa claro que, embora a salvação seja oferecida pela graça através de Cristo, ela não é uma condição imutável ou irrepreensível ou irreversível. Ela é reversível. E ela pode mudar dependendo da sua condição. Tá? Se sua condição hoje é uma condição de salvo, você está na presença, você está obedecendo, você está cuidando da sua salvação, você está zelando por aquilo que Cristo fez no Calvário, tudo bem, você está numa condição de salvo. Mas se essa chave da sua mente mudar e você começar a fazer coisas erradas, coisas contrárias, não tem como você herdar o reino dos céus. Por quê? Porque a Bíblia diz que lá não entra nada que a contamina. Nesta cidade santa não entra nada que a contamina. Inclusive, seremos transformados por causa disso. Porque este corpo mortal não pode herdar a imortalidade. Este corpo sujeito ao pecado não pode herdar a glória eterna. Tá? Então, a rejeição, isto é, a recusa em crer e seguir a verdade de Deus, resulta em condenação, tanto para aqueles que nunca quiseram aceitar a Cristo, como para aqueles que um dia professaram a fé em Cristo e, posteriormente, se apostataram da fé. Cuidado, tome muito cuidado. É o aviso de Deus para você. Tome bastante cuidado. Nós estamos exatamente na reta final. A qualquer momento, Cristo volta, então tome cuidado. Um outro ponto é a promessa e segurança da salvação. No ponto 1, nós podemos ver aí que a segurança da salvação está diretamente ligada à perseverança, sendo ela garantida aos que permanecem fiéis a Cristo. Só há condição de salvação para aqueles que se mantêm fiéis
na sua peregrinação. Então, Mateus 24, versículo 13, Apocalipse 2:10. Essa segurança da salvação é o alicerce da nossa fé e o motivo pela qual buscamos viver em santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Eu sempre digo nos meus estudos aqui e também lá na igreja que existe um debate sobre se Jesus vai vir antes da tribulação, no meio ou depois da tribulação. Tudo bem. Eu acredito piamente que Cristo virá antes, buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Eu creio piamente, positivamente, eu creio aqui sem nenhuma espécie de dúvidas. Porém, isso são linhas teológicas interpretativas. Isso não quer dizer que esteja 100% correto, embora nós temos textos bíblicos que salientem isso. Mas qual é o objetivo do cristão? É ficar disputando, é ficar debatendo frentes e vieses teológicos? Não, irmãos. O nosso objetivo é exatamente esse: nos manter fiéis, perseverantes, tá? Nos manter firmes nesta promessa. Se Cristo vier pós-tribulação, que você esteja firme, que a igreja que é você esteja fiel, se mantenha fiel independentemente se Cristo vem no início, no meio ou no final desta grande tribulação. O importante para a igreja é manter-se fiel. Se vier antes da tribulação, amém, glória a Deus, vamos glorificar a Deus, vamos exaltar a Deus da mesma maneira. Lógico que nós temos que ter um alinhamento de fé, um alinhamento de perspectiva bíblica, né? Tem gente que acredita que a igreja, no meio da tribulação, Jesus vem. Tem gente que acredita que Jesus vai vir depois da grande tribulação. Tá? E assim, na guerra do Armagedon. Né? Então, são várias frentes teológicas, mas o mais importante de tudo é que você coloque na sua cabeça. Esteja firme, fiel, convicto, perseverante, obediente, amando a vinda de Jesus, amando a Deus, amando a sua palavra, cumpridor de sua vida devocional, tá bom? No ponto 2 diz, sendo assim, a promessa de salvação conforme revelada nas Escrituras oferece também esperança, o que nos leva a viver conforme a vontade de Deus aqui neste mundo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, 1 João 3:3. O apóstolo Paulo declara esta esperança e segurança, por exemplo, em Filipenses 1:23 e 2 Timóteo 4, versículo 7 e versículo 8. Glória a Deus. Então vamos partir para a nossa conclusão. Então, a promessa de salvação nos ensina e nos alerta aqui. Sendo ela condicional, não podemos descuidar de nossa conduta diante de Deus. Sendo ela um processo, neste mesmo, Deus respeita o livre-arbítrio do homem. E o outro ponto é que, embora seja uma obra soberana de Deus, esta promessa exige uma resposta do homem. Lógico, a rejeição a esta promessa implica no não cumprimento da mesma na vida do homem. Amém? Então, que sejamos cumpridores e aceitemos a cada dia esta dádiva, né? Não nos desloquemos para caminhos que Deus não ordenou que fizéssemos ou que andássemos. Cuidado, porque nós estamos na reta final. Cuidado, porque a qualquer momento a trombeta pode soar. E essa promessa de salvação diz respeito para a minha pessoa, a sua família, tá? Todos aqueles que reconhecem o senhorio de Cristo e o aceita e o recebe e creem, né, que ele é o verdadeiro Filho de Deus e somente ele é responsável pela salvação do homem. Amém? E aqui, para finalizar, eu quero fazer mais um pedido, tá? Quero fazer mais um pedido para você, que é, novamente, gente, nos ajude aí. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações para toda vez que a gente mandar um vídeo novo, você receber aí a notificação e deixe o seu joinha, marque o joinha, gente, não esqueça, marque o joinha, compartilhe nas suas redes sociais, porque assim estaremos engajando
este vídeo e mais outros vídeos e pregando o evangelho através das redes sociais, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todo mundo, que Deus abençoe a vida sua. Em nome de Jesus. Até a próxima.